vai comprar uma propriedade, né? Muitas vezes eu olho isso. Então você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de ser sobrevivencialista. Porque assim, a depender do país, né? Por exemplo, você tá no Japão, pode ter um terremoto, pode ter um furacão, você tá Tsunami. Um tsunami, tava conversando com o cara da Flórida, que ele falou que de vez em quando tem tornado, tem furacão. A gente teve aqui no Brasil, né? Um tornado destruiu, eu esqueci o nome da cidade, mas destruiu. É verdade. 85% da cidade. Né? É verdade. Teve aqui também. Mas aí que tá. Você acha que a gente tem que ter mais preparado aqui no Brasil? Porque via de regra, depende do lugar que você tá, o cara mora em, sei lá, em Goiânia. O cara mostra no Distrito Federal. Não vai ter terremoto. Sim. Não vai ter tornado. Não vai ter tsunami. Tá? Você acha que, via de regra, no Brasil, a gente tem que estar mais preparado para crises humanitárias, vamos chamar assim? A gente não precisa muito se preocupar com questões ambientais. Depende do lugar. Depende do lugar. Rio Grande do Sul a gente viu. Mas, tipo, aqui em São Paulo. No Sudeste, eu já. Não sei se na sua região pegou, mas. Não sei se você vai lembrar. Acho que lá pra 2000. Eu não sei se era 12 ou 15. A gente teve um grande apagão em São Paulo que ficou 4 dias sem luz. Eu tava na rua, eu lembro quando aconteceu aqui. Na hora eu percebi. Quem morava em prédio, no segundo dia já não tinha mais água. Sim. Porque a bomba depende de eletricidade. Sim. Eu lembro disso. Então, assim, mesmo em São Paulo. Dependendo do bairro, já vi grandes enchentes. Hoje, né, a gente sabe que todo começo de ano aí é a época das chuvas, vem enchente, vem... Então, assim... Mas, por exemplo, você não... Desculpa, só te cortar. Mas, por exemplo, Espírito Santo, que teve uma greve da polícia e criou-se um caos. Caos social. Só isso que aconteceu no Espírito Santo gera motivo para no outro dia, todo mundo agora tem direito à arma. Exatamente. Só isso que aconteceu lá. Eu acho assim, Léo, falando de preparação, sobrevivência, você tem vários cenários e você tem vários níveis de preparação. E assim, obviamente que você tem também preparações específicas para cada cenário, né? Certo. Sei lá, você mora num local onde tem um perigo grande de deslizamento, você mora no pé de uma montanha, né? Igual eu vi, acho que foi na Suécia, um deslizamento que teve lá, que foi uma avalanche de neve, aí já tava muito úmida a terra da montanha, e deslizou com lama, com tudo. Cara, num lugar desse, talvez a sua estratégia não seja ter um bunker. Sim, claro. Né? Que você vai ficar soterrado num caixão de concreto ali. Então, assim, existem preparações específicas para cada cenário. Eu acho que o básico, ele é universal. Né? Então, vamos supor, numa enchente, se o cara tem ali uma mochila... que isso até os governos europeus aí, há pouco tempo atrás, estavam incentivando e passando lista descritiva do que as pessoas precisavam ter nessas mochilas de 72 horas ou kits de 72 horas. Para quem é mais familiarizado aí com o mundo de sobrevivencialismo prepper, sabe o termo que eles chamam de bug out bag, né? Uma mochila de evasão para você sair. Então, assim... ela serve num caso de uma enchente. Você sabe que a água tá subindo, que tá tendo enchente. Pô, eu sei que é difícil você ter que largar toda a sua... ainda mais no Brasil, que você sabe que sua casa vai ser assaltada, vão levar seus pertences. Só que assim, tem hora que você tem que dar preferência a salvar a sua vida e sua família. Claro. Né? Teve gente que ficou ilhado, foi até pior. Né? Porque você teve realmente assaltos. Eu tô falando das enchentes do Rio Grande do Sul. Eu tive muitos amigos que atuaram lá. E teve gente que ficou ilhada, só chegava de barco, só que os bandidos tinham barco. E se o bandido chegava lá, essa pessoa não tinha como sair, e também não tinha Estado, não tinha polícia, não tinha nada que chegava ali. São esses caras que, pra mim, que tem que matar. Exatamente. Aí eu sou a favor de pena de morte. Porque você tá numa situação crise numa crise humanitária, e o cara se aproveitando. Tá aproveitando. Só que assim, então assim, essas pessoas que decidiram ficar, às vezes por não querer abandonar a casa, então assim, se você tem um kitzinho, é melhor. Sim. Né? Porque pensa assim, mas eles montaram de improviso nos colégios, nos pátios de não sei onde. Sim, mas você prefere estar com ali uma porção de comida sua, igual aquelas prontas que eu te mostrei, com um saco de dormir, com uma muda de roupa, com uma lanterna, com não sei o quê, porque a cidade, mesmo no pátio lá ali onde eles estão montando acampamento, muitas vezes está sem energia elétrica também, porque zoou tudo na cidade, nessa cidade aí que teve o tornado que 85% das casas foram destruídas. E nos Estados Unidos o gerador a diesel é uma mixaria, né? Exatamente.
Exatamente. Então, assim, o mínimo de preparação, ela é meio que universal, ela vai servir para qualquer cenário. Ela vai servir para um enchente, para um tornado, porque muitas vezes, principalmente quando é climático, você tem um aviso. Hoje em dia, você tem como ter uma previsão de que não é 100%, mas existe uma grande possibilidade. Cara, se existe uma grande possibilidade, você pode tomar a decisão antes e sair. Não aconteceu, beleza, você volta dos males o menor, né? Mas esse nível de preparação mais básico vai servir para uma crise social, vamos supor, o caos social que teve no Espírito Santo durou 3, 4 dias. Uma mochila de 72 horas, teoricamente, 3 dias. Seria o suficiente ali para o cara conseguir sair daquela cidade onde aquilo está acontecendo, porque ali era um foco, né? Foi em determinados locais ali, não foi no estado inteiro. Então ele tinha como se afastar do caos e voltar. Eu vou deixar meus pertences. Cara, vai. Ou você, um preparador, vamos supor que é meu caso, que você já se prepara há muito tempo e você tem a sua casa preparada com criação, com horta, com isso, com aquilo, você vai ficar. Muitas vezes eu vou preferir ficar, só que eu também estou preparado para ficar. Sim, claro. Entendeu? Eu tenho várias barreiras de segurança para conseguir me manter na minha casa e Vocês tocam um pouco de munição? Um pouco. Eu sou dono de uma loja de arma, eu toco um pouco de munição e um pouco de arma. Entendi. Tem arma ali para algumas famílias conseguir viver junto comigo e todo mundo ter a sua arma ali emprestada. Eu achei engraçado quando... Engraçado, né? Tinha um condomínio no Espírito Santo, quando teve a greve dos policiais, e o pessoal indo lá perguntando todo mundo que eles estavam com medo, tava tendo ameaça de invadirem esse prédio aí, imagina, sem polícia, os caras tinham todo o tempo para fazer o que quisesse. Sim. E o pessoal desesperado procurando para ver se tinha alguém com arma. E era meu sonho tá com arma lá e chegar para aquela vizinha feminista e perguntar: minha filha, faz o L aí. Você que se dane agora. Vou apontar o seu apartamento, falar, ela é desarmamentista. Eu tô armado, mas aquele apartamento ali, faz o L aí. Você não é desarmamentista? Eu já vi plaquinha assim, cara, de colar em portão. O vizinho é desarmamentista. Eu não. Isso é maravilhoso, cara. É que, sei lá, eu acho que a gente corre mais o risco, por exemplo, onde eu moro, a gente pode ficar sem energia, claro, né? Mesmo assim, como eu falei, eu tenho placas solares, eu consigo me virar, né? Consigo gerar ali alguma energia pra mim, pelo menos durante o dia. Então já não iria ter tanto problema. Mas uma enchente é impossível. Tem uma enchente que alague onde eu tô ali é impossível. A escolha do local onde você vai morar, onde você vai ter... Sim. Quando você vai comprar uma propriedade, né? Muitas vezes... Eu olho isso. Então você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Sim. Com geografia, com terreno, com clima, isso é extremamente importante. Agora, aqui no Brasil, acho que no geral as pessoas têm que ter medo mais de catástrofes sociais. Sim, com certeza. E de, por exemplo, como a gente... Aqui é tudo uma piada de fiscalização e tal, e nem é um problema da fiscalização. É falta de punição. É romper barragem, né? Como aconteceu lá em Minas Gerais e tal. Brumadinho. E ali é um negócio complicado, que você não vai ter aviso, né? Não, praticamente. São cenários ali que são muito mais difíceis de você realmente ter uma preparação, né? Porque a preparação é não morar nesses locais, né? Sim. Você evitar esse tipo de alguns locais de risco. Igual assim, tem preparadores que, igual o Daniel Lopes, aquele que é pastor da Bola de Neve, que ele fala muito sobre a parte de apocalipse, de teoria da conspiração. Ele tem um condomínio, né, só de pessoas que estão se preparando. Com certeza ele fez estudo geográfico, de clima. E nos Estados Unidos você tem esses condomínios de preparadores, que são condomínios de bunkers. Caramba! Que tem bunkers maiores compartilhados, tem bunkers individuais, e o cara compra um bunker dentro de um condomínio de bunker, porque aí por fora tem toda uma infraestrutura de produção de não sei o que, mas internamente os bunkers também são para serem totalmente independentes e fazer até oxigênio, purificar ar, fazer para guerra nuclear mesmo, né? Porque isso nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, foi uma realidade, né? Um ataque iminente ali nuclear. Então eles viveram isso. O próprio governo incentivava que a população tivesse. Suas casas estivessem no porão, no coisa,
safety rooms ou bunkers. Ou... Lá você tem empresa que vende bunker, que é tipo como se fosse um container, assim. Vários, eu vi por $15 mil, cara, você já chega cavado lá, o cara só enfia o bunker, já com filtro de ar, com luz, com tudo. Né? Óbvio que é pequenininho, é para você sobreviver, né? Você não vai ter luxo nesse tipo de situação. Mas é incentivado. Na Europa, você tem muitos países também. Se eu não me engano, não sei se é a Suécia ou a Suíça, que eles têm abrigo para 95% da população. Caramba! E a população briga que não tem para sempre. Tanto que eles fizeram lei, qualquer prédio hoje que é construído novo, obrigatoriamente ele tem que ter um abrigo antibombas, um bunker no subsolo do edifício. Tipo, um condomínio tanto residencial quanto comercial. Hoje, nesse país, é um dos dois, tá? Suíça ou Suécia, eu não vou lembrar agora. Mas eles são obrigados. Toda construção nova hoje tem um abrigo antibombas. Tem Israel, parece que é assim também. A maioria dos edifícios novos são... Então, assim, isso no resto do mundo é uma realidade muito mais palpável do que no Brasil. Por quê? Porque isso vem muito da questão de possibilidade de conflito, de guerras, né? Coisa que no Brasil a gente não tem muito disso. Né? Pelo menos por enquanto.